Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz um tempo que eu não apareço aqui e, na verdade, esse vídeo aqui, deixa eu fechar ali a porta. Aí, eu acho que agora para um pouco esse ruído aí. Bom, esse vídeo aqui eu acho que ele vai estar saindo, na verdade, bem depois desse vídeo de eu estar gravando ele, no caso, né? O que significa? Vou gravar esse vídeo aqui, vai passar um período aí, provavelmente vocês vão fazer um acompanhamento. Esse vídeo, na verdade, é mais um acompanhamento aí de um novo projeto que eu e minha mulher estamos iniciando aí, eu e minha namorada, a gente está iniciando. E que bem, eu acho que esse vídeo aqui vai ser mais um acompanhamento até a gente começar aí os primeiros faturamentos desse novo projeto. E eu quero explicar aqui para vocês, quero mostrar para vocês o que a gente está fazendo, né? O que a gente está elaborando, quais são as estratégias que a gente está usando. E bem, como eu disse, eu acho que vai ser um acompanhamento, então esse vídeo aqui vai ter, claro, né, mais de um dia, né, mais de um dia que eu estou vendo aqui, expor para vocês, eu estar falando para vocês o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, o que a gente está elaborando. E, bem, eu acredito que está bem explicado, né, o que eu quero fazer. Eu estou aqui, não sei se está com muito eco, né, porque até não tem nada imobiliário aqui, a gente está no nosso escritório aqui, nosso novo escritório, mas não tem nada, a gente ainda vai comprar as coisas. E, bom, qual que é a ideia desse vídeo aqui, bem, vocês possam chamar dessa série, né? Não sei se vai ter mais vídeos, mas como eu falei, esse vídeo aqui ele é mais um vídeo para explicar, para mostrar para vocês todo esse trajeto que a gente está fazendo, todo esse trajeto que a gente está elaborando e mostrar para vocês a nossa evolução, né? Como que está ficando, porque é um projeto novo e eu acredito que é algo que ninguém fez, que ninguém traz, né? Que é realmente a criação de um projeto e mostrando como que estão fazendo esse projeto, né? Totalmente de graça, então eu estou aqui errando, a gente está aqui errando, investindo, né? Sem retorno por enquanto, e mostrar para vocês como que é na verdade a realidade. Eu vi um vídeo esses dias muito interessante, acho que no Instagram, de um rapaz que fala o seguinte: se você tem medo de perder 50 reais investindo, então se você vai lá e investe 50, 100, 500, R$ 1.000 e fala, porra, não tive retorno, isso aqui não funciona, ou você sai com dó, se você sai toda, né, todo, bem, como eu posso dizer, se você sai todo triste com isso, eu acho que isso não é para você. A gente realmente, ser empreendedor na verdade não é para você, porque na realidade, se você investe em qualquer tipo de negócio, não só no digital, mas isso daqui é um negócio, entende? O digital é um negócio também, mas se você investe em qualquer tipo de negócio, como que eu posso dizer? Você não pode deixar de pensar, você não pode pensar desse jeito, você tem que investir, e não só dinheiro, mas tempo também, tá? Então estudo também, você saber como você vai aplicar, e claro, dinheiro também, porque, né, você está fazendo investimento, isso em qualquer tipo de área de negócio, tá? Então, se você investe aí, você perde R$ 1.000 mal investidos, né? Não mal investidos, mas para você errar, você tem que errar para você acertar. Esse negócio não é para você. Então, se você vai começar um negócio, você vai começar algo do zero, você tem que entender isso. Você tem que entender que você vai perder dinheiro, que você vai investir e que daí sim você vai acertar, e quando você acertar as coisas vão começar a encaminhar. E é assim que funciona todo tipo de negócio, tá? Mas, bem, é um momento insight aí que eu quis trazer para vocês. Eu acho que isso é bem interessante, na verdade, discutir, trazer para vocês. E, bom, eu queria trazer e explicar, né? Vamos explicar aqui o que eu estou fazendo, tá? O que a gente está fazendo. Primeiro, eu trabalho com marketing digital faz 5 anos, estudo marketing digital faz 5 anos, 5 anos, e minha namorada também, né? Então, muitas coisas ali eu expliquei para ela também entendeu, ela estudou, ela foi atrás também, e a gente trabalha com isso também há um bom tempo, né? Igual eu falei, 5 anos aí. E o que eu pensei, né? Eu já fiz prestação de serviço, a gente já fez prestação de serviço aqui, a gente já vendeu produtos em dólar para fora também, e a gente também trabalhou com agências, né? Com agência aqui dentro do Brasil. E o que eu pensei, na verdade eu vou trazer um insight que eu tive, né? De onde eu tirei essa ideia. Eu estava vendo um vídeo de um menino, né? Na verdade um rapaz aí, que é como posso dizer, meu xará. O Victor, ele é um editor de vídeos, Victor, né, não lembro, um vídeo dele viralizou. Ele é um editor de vídeos que presta serviços para fora, mas presta serviços para gringa. E ele começou a prestar serviços porque ele falava inglês, e ele começou a prestar serviços para estrangeiros que, né, moram lá nos Estados Unidos, editando vídeo, etc. E ele fez um vídeo, bem, na verdade, o vídeo dele que viralizou foi quando ele falou de quanto que ele tinha arrecadado, né, com apenas 21 anos de idade, se eu não me engano, que é a idade que ele tem, bem próximo à minha, no caso.
e da minha namorada também. E eu achei muito interessante, eu pensei, pô, se eu replicar isso e trazer para um mundo de agências, né? E, porém, eu não falo inglês, nem minha namorada fala inglês, a gente, né, isso é um erro, tá? A gente estuda, a gente está aprendendo, a gente está indo atrás e buscando, porque é algo que a gente tem que melhorar, a gente sabe que quem não fala inglês hoje é analfabeto, querendo ou não, né? Mas, porém, a minha namorada, ela fala espanhol, e fluentemente, nativo, inclusive, tá? E eu pensei, pô, e se eu pegar essa estratégia e validar ela para uma agência, tá? Mas em vez de a gente buscar clientes americanos, né, que falam inglês, a gente buscar clientes espanhóis, né, que falam espanhol. E aí também não entra só a Espanha, mas entra também a Argentina, né, que também é um país, né, subdesenvolvido, mas entra a Colômbia, entra outros países. Porém, o que eu pensei, eu vou pegar a moeda mais forte do mundo hoje, eu não sei se é a Libra ou se é o Euro, mas eu estou falando do Euro, estou me referindo ao Euro, mas eu acho que a Libra hoje é a moeda mais forte. Na verdade, a moeda mais forte é o dólar, né? Mas beleza, eu vou pegar o que vale mais em real, que seria o Euro, não sei se a Libra está mais cara que o Euro, porém o Euro em si. E quais são os países que falam espanhol e que, né, tem o Euro? A Espanha. Então eu pensei, pô, e se eu começar, se a gente começar a fazer anúncios para fechar com clientes espanhóis, certo? Porque minha namorada fala inglês, a gente não tem nenhum tipo de barreira, eu falo inglês, não falo espanhol, a gente não tem nenhum tipo de barreira, a única barreira que a gente teria realmente seria eu, né? E, bom, eu planejei tudo isso, eu pensei tudo isso, a gente sentou e conversou, falei com o ChatGPT, usei a inteligência artificial ao nosso favor, né, para entender como que a gente poderia fazer isso. Falei com alguns amigos também, que me deram alguns insights do que a gente poderia fazer. E, bom, isso abriu a minha cabeça e eu comecei a explodir minha cabeça inteira. Em menos de um mês a gente começou a aplicar tudo isso, tá? Então a gente tem menos de um mês aplicando isso. Não fechamos nenhum cliente ainda, então foi aquilo que eu falei para vocês. A gente investe primeiro para depois ter resultado e tá, perfeito. Mas o que eu pensei depois de tudo isso? Tá? O que eu pensei, o que eu planejei depois de tudo isso? Bom, como que a gente vai prospectar esses clientes, certo? E, bom, como que a gente está fazendo hoje? Prospecção ativa, então mandando mensagens para os WhatsApps desses clientes, dessas pessoas que têm que tem, no caso, né, que tem empresas lá fora, e também fazendo anúncios, tá? Então, que esses clientes entrem em contato com a gente, né? Esses leads entrem em contato com a gente, para a gente fazer a sua conversão pelo WhatsApp ou por reunião, etc. Perfeito, tá? A gente começou, a gente está usando algumas plataformas, inclusive, deixa eu até ligar o notebook aqui, mas a gente está usando algumas plataformas para agilizar, principalmente a prospecção ativa, mas também, claro, o atendimento ao cliente, né? O lead, para ele estar ligando aqui no notebook, eu vou mostrar para vocês como que a gente está fazendo, quais são as plataformas, que eu acredito que vai dar um insight para vocês, mostrando como que pode ser, como que a gente faz, como que, bem, você pode replicar aí na sua casa, né? Bem interessante, na verdade, esse tipo de coisa que a gente pensou, mas beleza, fechou, tá? Como que a gente vai fazer? Prospecção ativa e também anúncios online para pessoas que têm empresas lá fora na Europa e Espanha, no caso, tá? E o ticket médio que a gente pode cobrar. Vi vídeos em espanhol, pesquisei, falei com o ChatGPT quais são os tickets médios desses clientes aqui. Vi o ticket médio que a gente poderia cobrar desses próprios clientes aqui. E fazendo isso, bom, a gente chegou ali num ticket médio que a gente poderia cobrar de uma agência mesmo, mas beleza, fechou. E daí o que a gente teve que fazer, né? Comprar um número em espanhol, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para atender esses clientes, é claro. Por quê? Porque se a gente pegar e vai usar um número brasileiro, não faz sentido para o cliente que a gente vai entrar em contato, ele vê um número totalmente estrangeiro, tá? E principalmente também aqueles clientes que preencheram o formulário, que entraram em contato com a gente. Você acha que eles vão clicar no botão, eles vão clicar no Ads e vai vir direcionado para o WhatsApp, tipo, e ver um número estrangeiro e vai achar normal? Não vai, né? Então, bom, a gente teve que quebrar essa barreira de entrada aí e tivemos que comprar um número do WhatsApp. Puta merda, vai estar muito barulho, vai tomar no cu. Tá, o primeiro problema aí foi comprar realmente um número do WhatsApp, né? Na verdade, um número espanhol. Porque na Espanha, para você ter um número espanhol, você precisa necessariamente ter pelo menos não cidadania, mas você precisa ter uma residência. Você tem que ter um comprovante de residência que você mora na Espanha para ter um número espanhol. E a gente não tem, a gente mora aqui no Brasil, né? Então, foi um dos problemas, foi achar esse número, onde a gente poderia comprar esse número. Achamos, só achei uma plataforma que vende esse tipo de número sem você precisar da residência,
E é extremamente caro, tá? Foi extremamente caro, é uma mensalidade cara que a gente paga, claro que não é extremamente, né? É um valor alto, é um valor um pouco caro, então ficou por volta aí o primeiro mês de R$ 300, então vai ser 60, na verdade é em dólar, né? 60 dólares mais ou menos. E ficou muito caro, principalmente por causa da primeira implementação, que você tem que pagar 30 dólares, e o mensal que você tem que pagar 30 dólares também. Então são 300 mais ou menos reais aí no primeiro mês, só para ter um número, tá? É só você ter o WhatsApp espanhol, beleza. 300 reais no primeiro mês, e você continua tendo que pagar até você continuar usando, né? Claro, o WhatsApp. Então vai ser 30 dólares mais ou menos por mês, que vai dar mais ou menos 150 reais aí por mês, tá? Isso daí só o número do WhatsApp, tá? Perfeito. A gente está usando o número do WhatsApp aqui. E como que a gente faz para captar os clientes? A gente roda ads para trazer esse público qualificado, né? Para trazer esse público, no caso, né? Não vai ter só gente qualificada ali, para um formulário de qualificação, tá? E nesse formulário de qualificação, claro que se o cara ele vai ver o ads e ele vai entrar no formulário, ele vai preencher esse formulário, ele é muito quente, né? Você concorda comigo que é um lead que está extremamente qualificado e que está respondendo realmente as perguntas que eu quero. Então ele está passando por uma qualificação em que eu faço as perguntas para ele e ele responde, aí o Typebot em si, que seria a plataforma que a gente utiliza, ele faz a qualificação desse lead. Então ele entrega para mim só os leads qualificados que eu quero, tá? Claro que eu consigo ler ali todas as respostas do cliente, então simplesmente o cliente ali, eu consigo ler todas as informações que ele deu para mim, e isso é muito bom, porque eu não preciso ficar lidando com lead, eu não preciso ficar respondendo lead, eu não preciso ficar nada, mas claro que a cada lead qualificado é muito mais caro, tá? E principalmente você rodando ads para a Espanha, porque você paga em euro, né? Então pensa comigo, claro, não é que eu estou pagando realmente em euro, tá? Mas fica mais caro. Por quê? Se você tem um custo por mensagem aqui no Brasil de, vamos supor, 15 a 20 reais, tá? É um custo de mensagem, tá em real, esse custo de mensagem está em real, porque todas as empresas aqui que anunciam no Brasil pagam em real, tá? Porém, se você está anunciando para a Europa e principalmente para a Espanha, que é mais caro, né? Porque é o euro, para a gente é mais caro no caso, as outras empresas que estão na Espanha também estão anunciando, mas em euro, tá? Então eu estou pagando em euro, entende? Mas não estou literalmente pagando em euro, né? Meu cartão está cadastrado em real, porém você tem que fazer essa conversão. Então seria 15 a 20 reais para mim fazer ter um lead qualificado, seriam de 15 a 20 euros para mim ter um lead qualificado. Claro que você recebe mais, né, se você fechar com um cliente, e claro que você precisa de menos leads para fechar um contrato, né? Até porque o custo de vida lá é bem mais em conta do que aqui no Brasil, porque o dinheiro deles é forte, entende? Tá, fechou. E claro também, se o cara me pagar um plano básico de 300 euros, é 2 mil reais pra gente, que é muita grana, e isso é 2 mil reais por mês, tá? E claro que isso é o plano básico, então a gente pode cobrar 500, 600, 800 euros ou até 1.000 euros por mês, e até mais, tá? Até mais. Isso daí, claro, você escalonando a sua empresa, né? Você não vai começar querendo pedir 1.000 euros pro cara, né? É um valor alto, tá? Mas beleza, fechou. Vou mostrar aqui para vocês como que tá aqui por fora, vou ligar aqui o Note, igual eu falei, e eu não sei se só um momento aqui. Bom, peguei aqui o celular, né? Vocês podem ver aqui é o escritório, né? É o escritório onde a gente está, não tem nada, simplesmente nada. A gente ainda vai comprar as coisas aqui para fazer umas gravações de vídeo melhor, uns vídeos mais bacanas, para a gente mostrar, né? Ter realmente uma estrutura aqui dentro, tá? A gente já comprou, a gente vai comprar 2 softbox, uma lâmpada RGB, no caso, eu esqueci o nome da parada lá, mas é um negócio RGB e um microfone de lapela pra gente fazer os vídeos, tá? Então vamos sentar aqui é o Note, certo? E como vocês podem ver, eu já tô aqui no WhatsApp, tá? E como vocês também podem ver, olha, é um número espanhol, tá? Então mais 34 é um número espanhol que a gente comprou, que eu falei pra vocês. E, bem, basicamente esse daqui é o WhatsApp, a gente usa 2 plataformas aqui dentro do WhatsApp e eu vou mostrar para vocês, tá? A gente usa tanto o Zapflow, nossa, tá bem escuro, não sei se dá para enxergar, a gente usa tanto o Zapflow, não dá para ver aqui, ó, mas o WhatsApp ele tá meio que mudado, aqui a logozinha do Zapflow, o WhatsApp tá bem mudado aqui, deixa eu dar um foco. Mas olha, ele está mudado aqui por causa do seguinte, né? O Zapflow em si é uma plataforma de automatização
para respostas do WhatsApp. Então, se um cliente manda mensagem para mim, ele responde automaticamente esse cliente. E também a gente tem aqui um acompanhamento de scripts, de funis, tá? Então eu consigo mandar, igual, por exemplo, esse cliente aqui, ó, eu consigo mandar um funil inteiro para ele, explicando como que é o nosso serviço, tá? Isso daí é apenas com um clique, totalmente humanizado, né? Ele vai ver lá que tá enviando áudio, ele vai ver que tá digitando, etc. Isso aí também a gente configura tudo, né? Mas esse daqui é o Zapflow, tá? É uma plataforma que a gente usa para prospectar os clientes e também para atender esses novos clientes que chegam pra gente. E olha aqui, a gente tem também um CRM implementado dentro do Zapflow, uma plataforma muito forte, muito poderosa, que a gente usa aí para... Nossa senhora, o povinho, hein? Pelo amor de Deus. É uma plataforma muito poderosa que a gente usa aí para atender e fazer também os disparos para os clientes, tá bom? Porém, não é só essa plataforma aqui, eu vou falar agora de outra plataforma, que as duas juntas a gente usa para fazer o disparo, tá? Para todos, para fazer a prospecção ativa. Então a gente pega lá os números de telefone, certo? Dos negócios, e a gente vai disparar para esses números de telefone. A gente tem hoje mais de 2.000 números de telefones prontos para disparar, de dois nichos diferentes, são só de dois nichos, tá? Então, realmente, é muito difícil desses 2.000 clientes a gente não fechar com nenhum. Porque é muito contato, e é isso que vocês têm que entender. Não precisam também só de investimento, tá? Vocês também podem ir para os outros setups, e principalmente com esse tipo de plataforma aqui, fica tudo mais fácil, porque você não tem que fazer quase nada, entende? É só mandar mensagem para o cliente, se o cliente responder, você vai lá e você manda outro script que já está pronto, entende? Então é um negócio muito simples, tá? Então vamos voltar aqui, a gente utiliza também outra plataforma aqui para fazer esses disparos, né? Então a gente vai lá, a gente pega os números de telefone, isso a gente tem que fazer, mas claro, com a ajuda de IA, e a gente usa essa plataforma. Ixi, ela não tá aqui, na verdade, já tá em outro... Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ela tá nesse daqui, ó. Vamos ver. Ó, a gente usa essa plataforma aqui, ó. Claro que pode ser qualquer plataforma de disparo, né, em massa. É uma plataforma de disparo em massa em que a gente coloca todos os telefones e ele vai disparar a mesma mensagem para todos os telefones que a gente quer. Claro, isso você fazendo o disparo certo, né, você não enchendo todo mundo de mensagem, até porque senão seu WhatsApp vai ser bloqueado, né? Mas isso aí a gente faz com todo o cuidado do mundo, né? Para não perder o WhatsApp, até porque é caro, né? É um número caro para a gente fazer e pagar aí, né? Então, bem, vamos supor, a gente disparou aqui para os clientes, etc. E daí a gente vai fazer todo um acompanhamento junto com o Zapflow, que foi o que eu falei para vocês. Não precisa de muito investimento. Claro, vai precisar para você fazer os anúncios online, né? E também para pagar essas plataformas, são plataformas, mas são baratas, né? Mas beleza, né? Vamos cortar isso daí. Mas isso daqui ajuda muito a gente, esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo hoje, tá? Perfeito. Vamos para outra plataforma aqui, esse daqui é o Typebot, tá? Que seria a nossa qualificação, né? Como a gente faria a qualificação dos clientes. Então a gente pode ver aqui, ó, tem um negócio gigantesco aqui, ó, muito grande, em que ele vai passar para ser qualificado, né? Que a gente já tem alguns resultados de clientes aqui, né? Eu vou ocultar, claro, mas a gente tem aqui alguns resultados de alguns clientes que a gente vai entrar em contato e tudo mais, né? Tanto que esse cliente aqui, ó, foi um cliente não, né? Esse lead aqui, ó, ele foi um lead que a gente entrou em contato por prospecção ativa e ele falou que tem interesse, que era para explicar um pouco melhor. Mandei aqui, ele ainda não respondeu, mas é assim mesmo, né? E, bom, é isso daí, né? Aqui, deixa eu mudar aqui, na verdade, aqui é onde a gente está trabalhando, né? Por enquanto, tá bem básico, a gente vai mudar isso daqui, vai ficar bem legal, na verdade. Acredito que vai ficar muito massa. E a gente tem aqui uma sacada, ó, né? Vamos fazer até um churrasco aqui, inclusive, hoje, mais à noite, ó, né? Mas beleza, é isso daqui e que a gente tá fazendo aqui no escritório, tá? Mas eu achei interessante trazer para vocês esse insight de fazer um vídeo um pouco diferente, né? De fazer um vídeo mais diferente aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui de novo, pera aí. Bom, voltei, né? Tô aqui agora. Bom, eu achei bem interessante, na verdade, fazer um vídeo assim, até porque quase ninguém, acho que na verdade ninguém faz um vídeo realmente, né? Fazendo acompanhamento total do crescimento da empresa, de montando uma empresa do zero. Eu achei bem interessante, eu não achei que esse vídeo ia ficar tão longo, até porque tem bastante coisa para explicar e para falar, da onde que eu tirei isso daqui. E, pô, deve ter sido uns 15 minutos de vídeo, 15, acho que bem mais, na verdade, minutos de vídeo aí, explicando como que tá sendo, como que a gente tá pensando em tudo isso, tá? Inclusive, aquele cliente que eu falei para vocês, ele acabou de responder esse vídeo aí. E, bem, basicamente, igual eu tava falando para vocês, muito interessante, tá?
Bom, tive que sair aqui, um cliente acabou respondendo aquele lá que eu falei da prospecção ativa, ele acabou respondendo aqui, pediu orçamento e tudo mais, a gente montou lá o orçamento para ele. Minha namorada, no caso, né, porque ela que fala espanhol, ela mandou os áudios para ele, né? E, bom, vamos ver o que vai dar, mas, bem, é isso mais ou menos a proposta desse vídeo. Não sei se ainda vai estar no começo, eu vou postar depois de ter acontecido um vídeo, outro vídeo, então não sei se esse daqui vai ser um vídeo inteiro, ou se vai ser só uma parte do vídeo. Porém, bem, eu acho que seria interessante eu documentar tudo isso aqui para vocês, trazer para vocês e, claro, inspirar mais pessoas aí, né? Mas, bom, basicamente é isso, né? Esse é o intuito do vídeo. Eu vou ficando por aqui, não sei se esse vídeo vai acabar ou se, como falei, não sei se vai continuar. Eu vou ter que encerrar aqui, que eu vou cortar o cabelo e jogar daqui a pouco. E, bom, é isso, falou, até, não sei se o próximo vídeo, até o próximo corte aí. Bom, continuação do vídeo aí, né? Acho que faz uma semana aí mais ou menos que eu gravei o último vídeo. Inclusive, eu estava com o cabelo, o bigode, a sobrancelha, tudo feio, nada feito. Tanto que nesse dia eu fui lá fazer o cabelo, fui fazer o bigode também, né? O cabelo deu uma cortada, tava muito grande a juba, tava sem tempo nenhum para cortar o cabelo, devia ter mais de 2 meses que eu não cortava o cabelo assim. E, bom. O que eu tenho de atualização para trazer, até por causa disso eu decidi fazer esse vídeo aqui, esse que eu estou vocês sabendo agora, né? Ontem, sexta-feira, a gente fechou o nosso primeiro contrato, o contrato foi assinado, porém, bem, 90%, né, como posso dizer, desse cliente, desse lead está feito. Como assim, Victor? Como eu posso dizer? Ele assinou o contrato é claro, né? Tá lá feito que a gente tem um prazo pelo menos de 4 meses, né? Esse é o contrato, 4 meses de prestação de serviço. Se ele precisar fechar o contrato, encerrar o contrato, vai ter que pagar uma multa e tem que avisar 30 dias antes, certo? Qualquer uma das partes, fechou. Porém, todavia, entretanto, pode ser que mesmo depois de ele ter assinado o contrato, é muito difícil, né? Ele não responda, né? Então, não vamos criar expectativas aqui, né? Então, por isso que eu estou falando que, bom, 90%. É claro que se ele não fechar o contrato, né? Se ele não continuar, se ele não responder, teoricamente, eu poderia entrar numa ação, alguma coisa do tipo, porque ele não cumpriu o contrato que foi assinado, certo? Beleza, é isso. E, bom, quanto que a gente já gastou em ads, tá? Eu vou tentar trazer tudo aí, tá? Mas quanto que a gente já gastou em ads, até em testes, né? Que a gente está fazendo testes aí. Deixa eu pensar aqui, peraí, deixa eu tomar um cafezinho. E bom dia, tá? Aqui deve ser umas 10h20 da manhã, um sábado, belo sábado, né? Como vocês estão vendo, um dia maravilhoso, lindo aí atrás. Mas, bom, basicamente, né? A gente investiu R$ 1.913 em ads, mais ou menos, esse mês, tá? Então eu coloquei ali mais ou menos R$ 60 por dia para rodar e automatizar. Claro que R$ 60 por dia, se tratando da Espanha, não é muito, né? Deve ser em cerca de 8 euros, eu acho que por dia, certo? Não é muito, não é uma grana muito grande, porém já conseguimos fechar um contrato com isso e tem outro cliente que está muito interessado e que acredito que possa ser um cliente que a gente trabalhando pode sim fechar com a gente e que pode dar certo aí de fechar com esse cliente. Então, dois leads qualificados, né, bem qualificados no caso, com esses R$ 2.000 investidos. Tá? Claro que assim, como eu falei, tem outros gastos, tá? Esse valor foi só no primeiro mês de ads, eu estou falando somente de ads. Como eu falei, teve mais a implementação do WhatsApp, tá? Então a implementação do WhatsApp, no caso do número de telefone espanhol, é R$ 150 mais ou menos, né? Que serão $30, eu acho. R$ 150 por mês, mais ou menos. Tá? Porém, a implementação desse número, então no primeiro mês você tem que pagar, são mais 150, então são mais $30 no caso. E eu tive que pagar por volta de R$ 300 aí nesse primeiro mês. Então você vai englobar aí mais ou menos uns R$ 2.200, tá? Se você for usar uma app de automação, tá? Como eu estou usando agora o Zepflow, você pagaria R$ 30 por mês, é bem barato, né? Comparado ao resto dos custos. Eu acredito que é só isso, tá? Se você quiser fazer uma prospecção pelo Orkana, né? Poderia também, eu assim, recomendo você pagar um plano pelo Orkana, até porque você só ir lá no Orkana, no plano free, você ter 2 contatos por semana para fazer muito pouco, tá? Então, eu tô até pensando aí fazer esse investimento, tentar, né, trazer aí, porém, acredito que é isso, tá? A gente fechou aí um contrato por 4 meses com esse cliente,
no valor de 350 euros, tá? Que varia aí, na atual moeda do euro agora, vai estar mais ou menos uns 2.250 reais, tá? Então, pra você ter noção de como é uma moeda forte, o euro mais forte até que o dólar, né? Comparando, claro, com o real aqui que a gente está trazendo. Então, é bem interessante, o primeiro, então, temos aí nosso primeiro contrato fechado realmente, a gente assinou por uma plataforma que valida esses contratos, tanto da gringa quanto no Brasil, né? E aí a gente teve que fazer ali alguns termos a mais, né, e tudo mais, trazer, mas perfeito, fechamos esse primeiro contrato, então tivemos um contrato fechado aí com R$1.900 gastos investidos em ads, tá? Então, claro, você pensando em um LTV, né, que seria o Lifetime Value, né, seria o tempo, na verdade, o valor que você... Não sei se deu para ouvir aí esse maluco passando com um carro estourado aí, né, no som, mas bom, mais ou menos seria o valor que você teria, que você vai estar recebendo com o tempo que esse cliente vai passar com você, tá? Então, o LTV desse cliente vai ser na média de 8 mil reais, tá? Por investimento de 2 mil. E é isso que você tem que ter em conta. Quando você fecha um contrato de prestação de serviço, você não vai fechar um mês com o cara, você vai fechar no mínimo 3, tá? E aí a gente englobou 4, a gente poderia, até pensei isso depois, a gente poderia ter englobado 6 com a oferta que a gente tinha oferecido para ele, né? Pensando nisso, certo? Porque foi um valor relativamente baixo, né? 350 euros para eles é baixo. Porém, beleza, fechamos o primeiro contrato, a gente precisava fechar esse contrato, então tudo certo, tá? Então, bem, eu acho que foi isso, né? Então, essa é a nova atualização aí, a gente conseguiu fechar esse cliente, um mês rodando mais ou menos aí o tráfego, tá? Um mês rodando o tráfego, uma semana antes, administrando tudo, né? Começando a fazer tudo, fazer vídeo, montar o Instagram e tudo mais, tá? Mas então, temos aí uma notícia boa, fechamos o primeiro contrato e vamos seguir em frente, né? Vou fazer um outro vídeo aí, vai seguir o vídeo aí, mostrando se realmente deu certo, se tá tudo certo, tem mais clientes que a gente vai fechar e coisas do tipo, tá? Vamos seguir com esse vídeo aí então. E bom, eu tô aqui, como eu falei, no escritório, é o mesmo lugar que o escritório, né? Porém, a diferença que eu tô virado aqui pra sacada, né? Deixa eu mostrar pra vocês, porque a gente ainda não comprou os equipamentos, vamos comprar na segunda-feira, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui no tripé, olha lá como que tá aí. Tá bem, né, bem jogado as coisas, tem um monte de cadeira aqui, ó, como eu tinha falado no último vídeo, a gente ia fazer um churrasco, tá aí, ó, a gente fez o churrasco e tudo mais, foi muito massa ali, ó, o negócio de carvão ali. E, bom, esse daqui tá sendo escritório agora, né, onde a gente tá ficando, ó, aí, vou falar pra vocês, pior que é uma delícia você poder vir aqui, ó, e ficar nessa vista aí, poder abrir aqui a varanda e ficar aqui e trabalhar assim, né? Mas bom, basicamente é isso. Nossa, olha como que fica estourado, velho. Mas bom, é isso daí, essa atualização que a gente tem para fazer aí. Hoje é o dia 6, acho que é dia 6 hoje, tá? 6 de setembro. Então é isso daí. Falou e né, até o próximo clipe aí. Bom, eu queria seguir aqui, né, esse vídeo aqui mostrando para vocês. Hoje é domingo, então passou um dia desde o último clipe aí. Um dia mais ou menos aí, né? E como eu falei, a gente já fechou o contrato, tá? De 350 euros, que vai dar em média 2.250 reais, tá? Para aplicação desse negócio. Como eu tinha falado, não é bom ainda sair cantando vitória, porque muito bem o cara pode sumir, coisas do tipo. Claro, e como eu falei, eu tô com o contrato, e o contrato possa entrar em uma ação caso ele não cumpra, e coisas do tipo, tá? Mas seguindo aqui, eu queria trazer uma atualização. Nossa, eu acho, o foda como a gente aqui ainda não montou nada no escritório, deve estar um eco do caramba aí, porém acredito que nos próximos clipes já devem melhorar um pouco, pelo menos, tá? Mas eu queria trazer e mostrar para vocês como que tá a atualização agora, porque ele preencheu o nosso formulário de briefing, né? A gente entendeu um pouco mais sobre o negócio dele, pra gente aplicar. Claro que tudo feito com o IA, né? Tudo a gente vai automatizar com a IA, tudo a gente vai entender o negócio dele com a IA, a gente vai
claro, né, pensar numa estratégia para aplicar para o negócio dele, se baseando em como que é o nicho dele e também, claro, né, pesquisando com a IA, até porque a IA pode fazer tudo isso para a gente, né? A gente pode pensar, né, pesquisar, pegar essas fontes, tudo utilizando as IAs, e aí que é o que entra, né, o fato, você tem que saber qual IA que você vai usar para fazer esse tipo de pesquisa para você, né? Porque, bom, basicamente você tem que saber uma IA boa, você tem que ter boas fontes e tem que saber quais IAs buscam essas fontes melhores para você aplicar da melhor forma possível para o seu cliente, tá? Então, tá, interessante. E também, ontem eu falei que eu ia comprar segunda-feira os produtos da gente colocar, os produtos não, né? Os equipamentos para a gente colocar aqui no escritório. Porém, eu comprei ontem mesmo eu comprei. Eu vou mostrar aqui para vocês também quais são os produtos que a gente comprou aí, tá? Deixa eu pegar aqui a câmera agora. Aí, eu acho que eu não consigo trocar, deixa eu ver se eu consigo, mas eu acho que eu não consigo trocar direto aqui. Ó, consegui, fechou. Então aqui estamos na tela do computador, perfeito? Deixa eu dar um zoom, né? Deixar no 1x. Então aqui é os dados do cliente, claro que eu vou estar ocultando, né, os dados do cliente. Porém, vindo aqui ele já preencheu todas as perguntas que a gente fez aqui para ele. Então todo o formulário de briefing, né, claro que qualquer agência faz isso daqui, né, qualquer agência tem que fazer isso daqui para você entender um pouco mais sobre o seu nicho, o nicho do seu cliente, tá? Então tá até aqui com o negócio da Melius, né, que eu peguei um cashbackzinho, né, claro. Mas, bom, eu não sei se acho que deve estar vendo para vocês verem, aqui não está ficando automático, tanto que minha mão fica até branca, né? Mas fechou, ó. Eu comprei aqui um microfonezinho daquele que saiu da Xiaomi, claro que é só marca, né? Tipo assim, esses microfones aqui são todos os mesmos vendedores, né? Tipo assim, são sempre os mesmos produtos, tá? Só mudam que daí eles compram da China e mudam a logo, né? Mudam a marca. E é assim que funciona o dropshipping, tá? Se você não sabe, a maioria dos produtos de dropshipping, eles são comprados, são os mesmos produtos, só muda a marca, tá? Então, às vezes você está comprando em um produto que é o mesmo produto que eles compram da China, porém, eles só mudam a marca, tá? Mas é o mesmo produto em si. Então, eu comprei ali um produtinho, né? Um microfonezinho. Não comprei aquele microfone top acho que não sei se é Hi-Band, né? Eu acho que deve ser Hi-Band, não sei qual que é o nome, que é o topzera aí dos microfones de lapela, né? Não comprei ele, pretendo comprar mais para frente, assim que a gente, né, começar a faturar mais com o projeto, até porque eu vou usar ele aqui no canal também. Vamos usar em tudo, né? Aquele microfone lá é perfeito, tá? Perfeito, vamos lá. Eu comprei também um bastão de LED, né? Com um tripé também, né? Pra gente apoiar ele, claro. E comprei também duas softbox aqui, tá? Duas softbox padrãozinhas, né? Só pra gente colocar aqui, né? Então vai ter uma softbox aqui, outra aqui, né? Esse daqui aqui não dá pra vocês verem. Nossa, olha como ficou estourado. Quem tá aí no escuro, desculpa, mas aqui tem uma improvisação aqui. E a gente tem que comprar um tripé também, tá? Aqui eu não comprei o tripé, a gente tem que comprar o tripé aqui. Porém, é isso, tá? Eu comprei esses equipamentos aqui, deu no valor de R$350, tudo isso daqui, tá? Mas esse microfonezinho aqui, ele é bom, eu acredito que ele vai ajudar a gente, é um microfone, pelo que eu tinha visto na review, bom, né? Para um áudio bom, que não estoura facilmente. E assim, quem vai fazer os vídeos vai ser a minha namorada, né? Então não tem nenhum problema, até porque ela não grita, né? Não tem problema nenhum em estourar o áudio, tá? Mas basicamente é isso daí, tá? Eu acredito que fiz aqui a atualização para vocês, não tem mais nada para me falar, para me mostrar. E aí vamos para cima, né? O contrato aí foi assinado, em teoria ele teria que pagar esse valor amanhã, tá? No dia 8. Então, bom, é isso. Espero que o áudio, pelo menos na edição, não fique tão ruim desde o primeiro vídeo, né? Porém, é isso daí. Vamos seguir aí do próximo clipe. Acho que não tem mais nada aqui para mostrar para vocês de atualização. Talvez eu volte aí já com esse setup aqui todo montado, né? O escritório aqui todo montado, com o microfone de lapela já. Bom, vai saber, né? Mas é isso. Falou! Bom, continuando aqui, hoje é domingo, tá? Então, o último vídeo que eu fiz aí foi sexta-feira à noite e hoje é domingo. Daqui a pouco eu e a Patrícia a gente vai dar uma volta, a gente vai sair, por isso que eu tô arrumado desse jeito, né? E bom, já chegou todos os equipamentos, inclusive chegou as duas softbox que faltaram hoje.
chegar no domingo. Eu não achei que ia chegar no domingo, não sabia nem que eles faziam entrega no domingo. E bom, chegou, a gente já montou tudo, limpou aqui, transformou já num escritório um pouco mais decente agora. E bom, atualizações sobre esse último lead que eu falei que chegou aí, que a gente ia fazer a reunião ontem. A gente fez a reunião ontem, deu tudo certo. Deu tudo certo mais ou menos aí, porque era pra gente ter feito reunião 7 da manhã, então a gente acordou um pouco mais cedo aí para preparar tudo, pra gente, pra Patrícia também se arrumar e tudo mais, para ela apresentar para o cliente e tudo. E acabou que não deu certo pra gente fazer às 7 horas, porque era meio-dia lá, né? Então era 7 horas nossas, são 5 horas de diferença aí. Então era 7 horas nosso, meio-dia deles, e ela falou que não conseguia. Tá, beleza, não conseguia, tranquilo. E a gente foi conversando durante o dia, até que no momento ali, acho que de umas 2 ou 3 horas mais ou menos, eu sei que era perto das 7 horas para eles lá, então devia ser umas 2 horas aqui, mais ou menos. E ela pediu pra gente ligar para ela. Nisso a gente não tava em casa, a gente chegou em casa, perguntou se a gente podia ligar. E aí sim, depois de uns 30, 40 minutos ela respondeu e aí a gente mandou mensagem, a gente ligou para ela, só que ela falou que só podia ser ligado, só podia conversar com ela por telefone, então a gente teve que ligar pelo WhatsApp, tá? Tranquilo, a gente ligou daí pelo WhatsApp e tudo mais. E a Patrícia mesmo, ela desenvolveu ali toda a apresentação com ela, depois ela mandou a apresentação, que a gente tinha feito a apresentação em slides, e a intenção era a gente apresentar pelo Meet, porém não deu certo, porque a gente teve que fazer essa reunião pelo WhatsApp, mas beleza, deu tudo certo, a Patrícia apresentou para ela gostou da proposta, a gente fez aquele negócio lá que eu falei para vocês, e inclusive quando a gente perguntou, a gente viu que você preencheu o formulário e você falou que seria confortável para você de 600 a 800 euros por mês, né? E ela falou sim, seria. E nisso a gente já viu que não tinha objeção nenhuma, até no preço de 600 a 800 euros, porém a gente ainda deu aquela mesma jogada que eu falei para vocês. E ela falou que só não iria fechar naquele momento porque ela, né, por razões pessoais, e beleza, a gente não quer ser forçado ao máximo, né? E beleza, ela falou que ia conversar com a gente, ela já respondeu a gente pelo WhatsApp, ela continua mantendo conversa, então acredito que não vai ter nenhum problema não vai ter nada aí de dificuldade. Acredito, eu boto fé, que eu tô tendo fé, a gente tem fé que a gente vai fechar esse contrato essa semana aí, vai dar tudo certo. E, inclusive, né, a gente, como eu falei, a gente montou aqui, todo o escritório já está certo, todos os equipamentos estão aqui, só falta um, que é o tripé, porém a gente já tem um tripé aqui, que a gente usa, que é da Light, eu esqueci o nome dessa merda aqui, mas é aquele negocinho, né, redondo, né, que tem, redondo não, né, mas é aquele negocinho que tem uma luz ali e tudo mais. E, bom, tá certo, a gente tá usando, né? Agora a gente montou tudo, vou mostrar aqui para vocês como que tá. Aproveitei aqui que tem uns cinco minutinhos livre aí. E, ó, chama. Ó, dá pra ver aqui que, né? Tô espelhando aqui, né? Que ele tem essa luzinha que eu tô falando para vocês. E tem as duas softbox aqui. Sobre a softbox, a gente tem que pegar comprar pelo menos como que fala? Uma lâmpada um pouco mais forte para uma dessas, então é só uma lâmpada mais forte que a gente precisa, para trazer um pouco mais para ter um pouco mais de brilho, né? Eu acredito que tá bom, né? Aí tá bom, deve estar bom a imagem para vocês. Talvez não a imagem específica que eu estou gravando pela câmera frontal não, mas pela câmera selfie, né? Frontal do celular. Então acredito que a qualidade em si não tá tão boa, porém a iluminação acredito que esteja muito boa. E acredito que não tenha problemas nenhum. E inclusive eu estou agora sim usando, né, o microfone, que da última vez não estava usando. Agora eu estou usando o microfone e eu acredito que vocês estão vendo que ele até que é razoável, é bom, não é ruim, né? Não é um microfone ruim, a gente consegue usar ele. E acredito também que vocês estão percebendo que não estamos com tanto eco agora por causa desses equipamentos. Então tá tudo melhorando, tá tudo ficando melhor aí pra gente. E vou apresentar agora para vocês como que tá ficando o nosso escritório, beleza? Então vem aqui comigo, deixa eu tirar esse óculos, né? Porque tá de dia, se bem que tá uma luz do caralho, mas não precisa, a gente tá num lugar fechado, né? Então, venham aqui comigo, deixa eu só ver aqui, eu acho que eu consigo trocar, né? Eu troquei da última vez. Então, aí, pronto. Nossa senhora, aqui tá... Tá, aqui, então tá bom. Tá duas softbox aqui, uma aqui, uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar o brilho para vocês. Tá, não consigo porque tá gravando nesse exato momento, mas tem as duas softbox. Deixa eu vir por aqui, na verdade. Vamos sair daqui. Pronto, agora sim. A gente tem as duas softbox aqui, né? Aqui a gente deixou o tapete, tá ali a mesa, ali tá o
né, o bastão de LED e tudo mais. Então, ó, ficou assim, mais ou menos, o nosso... Deixa eu deixar... Tá, não, deixa então, velho. Tá, a gente tá aqui, então é assim que tá o escritório agora, né? A gente deixou aquele é da nossa sala, na verdade, aquele quadro, vamos comprar um quadro depois. Mas tá, ficou massa, né? Acredito que ficou muito bom aí para vocês, devem estar gostando aí. De como que tá ficando a qualidade, tá melhorando, né? Conforme o decorrer desse vídeo. E aqui tá a nossa meta aqui. Isso daqui é uma frase de Jó, né? Tudo que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Claro que não é exatamente assim que tá na Bíblia, porém, né, a gente escreveu dessa forma. E aqui a meta de setembro, tá? A meta, na verdade, já foi batida, a meta de 300 euros, era até o final de setembro e já foi batida para 350, e agora a gente estipulou que até o final de setembro a gente vai ter que bater a meta de 600 euros. Então a gente bateu a meta, dobrou. Essa é até interessante, né? Talvez a gente escrever aqui que a gente bateu a meta de 300 euros, riscar ela e colocar de 600, mas beleza. Agora a meta desse mês, no final, até o final de setembro, é pra gente ter fechado 600 euros, tá? Mas a meta oficial a gente já fez, então a gente dobrou a meta aí, porque a gente nem tá no metade do mês ainda, a gente já fechou o contrato aí com o cliente. E é isso. Deixa eu colocar de volta aqui. Ah, é. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nossa, tá. Meu, deixa quieto, deixa quieto. Mas a gente colocou aqui uma cortina também, tinha uma cortina sobrando ali, a gente colocou a cortina também. E agora sim está um escritório de respeito. Só falta colocar um ar-condicionado aqui, que esquenta pra caralho, ou colocar como que fala? Um ventilador. Ventilador a gente tem que comprar também porque ali em casa a gente só usa ar. Mas acho que um ventilador já deve, pelo menos aí, né, melhorar um pouco aqui. Mas bom, vídeo é esse, vídeo não, né? No caso desse corte de hoje, acho que é só isso que a gente tem para atualizar. Acredito, tenho fé que essa semana mesmo eu vou estar fazendo outro vídeo para vocês falando que a gente fechou com essa cliente aí. Se tudo der certo, se Deus quiser, eu creio que ele quer. Ó, acabou de passar uma moto aí, não sei se ficou muito barulho para vocês, tá? Espero que não, espero que esteja funcionando esse microfone. Porém, é isso, né? Então, vamos seguir aí pro vídeo, vai dar tudo certo, a gente vai sair agora. E é isso, falou! Bom dia a todos. Hoje, acho que é dia 23, 24 de setembro, fazendo atualizações. A gente não conseguiu ainda fechar com aquela cliente. A gente fez uma chamada, foi muito boa a chamada, inclusive. A gente fez uma boa reunião com ela. Deixa eu ver, acho que isso aqui tá aparecendo. Não, tá não. Beleza. A gente fez uma reunião muito boa com ela, porém, por algum motivo, ela não fechou. Por algum motivo, ela ainda não respondeu. Quer dizer, ela respondeu falando que ia analisar e tudo mais, porém não respondeu mais sobre o quesito mais importante, né, que seria a proposta. Ela não respondeu mais disso. E beleza, né? A gente continua ali, a gente está fazendo agora as prospecções ativas, também estamos rodando mais anúncios. Alguns clientes chegaram querendo só um serviço, que seria o serviço da automatização do bot pelo WhatsApp, pelo Zapflow. Porém, a gente ainda não conseguiu fechar mais nenhum cliente, né? A ideia é fechar pelo menos mais um até o final desse mês. Como eu falei, hoje é dia 23, a gente tem mais uns 7 dias, tá? E a gente já dobrou a meta. Então, se a gente bateu a meta, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a gente anotou, a meta é 600 euros agora. Então, vamos tentar fechar, a gente vai fechar essa meta aí até o final desse mês. E, bom, atualizações aí, tá? Acabou que ontem eu fui desligado da empresa, da agência. E tá, beleza, né? Já enfrentei isso até que tranquilamente. Ainda bem que a gente está prestando esse serviço, a gente já começou a prestar esse serviço, então a gente já está meio caminho andado. A minha ideia era, na verdade, eu pedir desligamento em novembro, né? Pedir desligamento em novembro para sair em dezembro. Então, hoje é setembro, né? Pelo menos até lá, seria, né? Nos planos a gente teria ali, pelo menos já rodado um pouco, a gente já teria faturado um pouco mais e com os clientes um pouco maior. Porém, hoje a gente não pode ver isso como algo ruim, né? A gente, na verdade, tem que ver isso como uma oportunidade de crescer comigo aqui em casa, né? Comigo aqui no escritório. Eu consigo fazer mais, eu consigo colocar mais energia nesse negócio, até para fechar mais clientes e para tudo, né? Então, fazer prospecção ativa, entregar mais resultado para esse cliente que a gente já tem, até porque depois desses 4 meses que a gente tem com esse cliente, a gente pode aumentar o nosso ticket, então pedir um valor um pouco mais alto, claro, entregando resultado para ele, né? Ele vendo que a gente realmente tem valor. E, bom, acredito que é isso, né? Essa é a nova atualização. Ontem eu fui desligado da empresa. Acredito, né? Vai dar tudo certo, não tenho nenhuma dúvida disso.
eu tô bem tranquilo quanto a isso, eu tô, né, vou me esforçar muito, eu vou dar os 200% agora na empresa. Também, caso não der certo, não tem mais pra, não tem, vamos supor, se realmente a gente não conseguir fechar um cliente, porque assim, mais um cliente fechado eu já recebo tanto que eu receberia na empresa, tá? Pra você ter noção. Então, 2 clientes me pagando hoje, pra você ter noção de quanto nosso dinheiro é desvalorizado no caso, né? Se o cara me pagar mais 300 euros hoje, já vai bater o tanto que eu mais, na verdade vai dar mais do que eu faturava na empresa, mais do que eu tirava na empresa, trabalhando todo dia lá, indo todo dia na empresa, ficando lá o dia inteiro, tipo assim, trabalhando lá, daria menos do que na verdade eu ganho hoje, tá? Na empresa. Na verdade, assim, o meu salário base lá na empresa, hoje em dia já dá menos do que só um cliente me paga. Né? É que a gente tem daí premiações, daí nessas premiações daí por resultado, etc, a gente conseguia tirar um valor maior, né? Então, só com um cliente a mais me pagando hoje, já daria mais do que eu ganhava na empresa com os bônus, para você ter noção. E com as horas extras e com tudo, daria mais do que... E com vale refeição também, então daria mais do que eu recebia na empresa hoje. Então por isso que a meta é 600 euros até o final desse mês aí, para a gente fechar esse mês muito bom, sem prejuízo. Então a gente vai correr atrás, vamos mandar mensagem para 1000 clientes por dia na prospecção ativa e vamos tentar fechar aí mais um cliente, vamos tentar fechar mais um contrato, nem que seja para uma prestação única de serviço, para a gente conseguir aí ficar tranquilo, sem se preocupar. Então, assim, não estou muito preocupado com isso, tá? Eu sei que a gente vai entregar resultado, eu sei que a gente vai conseguir. E, como eu falei, não tem mais nada aí, né? Tipo, acredito que não tenha, ou porque eu ficar mal, ou coisas do tipo. Na verdade, é uma oportunidade que Deus está me dando de enfrentar isso de uma forma diferente, né? De começar um negócio com toda a energia que eu posso. E acredito que seja isso. Acredito que seja isso. Até o final desse mês, tenho certeza que eu vou chegar aqui, eu vou falar para vocês que a gente fechou mais um contrato, mais um cliente. Bom, é isso, tá? É isso. Acredito que não tenho mais nada para me falar. Agora são 10h19 da manhã e a gente está aí fazendo o cafezinho da manhã. Ontem foi o último dia que eu fui para a empresa, na verdade vou depois só para assinar os contratos e tudo mais, né? Receber o que falta. E como eu falei, não tem problema nenhum, não fiquei mal com isso, não fiquei triste, nada. Eu sei que é uma oportunidade que Deus está me dando para mim seguir em frente e construir o meu negócio. Como o Thales Gomes falou num debate, né, um empreendedor contra 30 desempregados, toda demissão, na verdade, a demissão ela pode ser a melhor coisa que acontece na sua vida, porque é nessa demissão que você vai ralar mais, é nessa demissão que você vai começar talvez a empreender, é nessa demissão que você vai dar 120%, 150%, 200% a mais de si para fazer acontecer. Então é isso que eu vou fazer acontecer. Não tem como enxergar isso de uma forma diferente, como enxergar isso de uma forma ruim, tá? Então eu acredito que é isso. E bom, a gente já começou também, né? Agora que o estúdio está tudo preparado, o escritório está tudo preparado. A gente já fez os primeiros vídeos, eu acredito que a qualidade agora dos vídeos já está muito diferente. Tanto que eu tô com 2 softbox aqui olhando pra mim e tá muito claro lá fora, né? Como vocês estão vendo. Tá queimando pra caralho as minhas costas aqui o sol. Porém, se eu não tivesse essa softbox aqui, o meu rosto ia estar todo apagado, né? Então chegou agora todos os equipamentos. Essa sim é o som do microfone, inclusive, tá muita coisa de fora, tá muito barulho de fora acontecendo aí, né? E assim, bom, acredito que seja isso, né? Essas são as atualizações, vai dar tudo certo. A nossa meta ali agora é 600 euros por mês, a gente vai fechar essa meta. Eu vou voltar a fazer outro vídeo aí até o final desse mês, falando que a gente fechou essa meta, que deu certo, que a gente bateu ela e que a gente faturou 600 euros por mês. E que, bom, tá tudo certo, a gente vai estar estável, tá? Acredito que vai dar tudo certo, não tem muito que me preocupar, é só mais um cliente. Ficar 2 clientes me pagando já daria o tanto que eu ganharia na empresa, então não tenho o que me preocupar, né? Então, bom, vamos lá pro próximo take. E aí, vocês estão bom? Deixa eu só ver, peraí. Ah, beleza, eu tô gravando então por aí. E aí, vocês estão bom ou não? Eu acho que tá um pouco diferente, né, o cenário agora, né? Tem essa mesa não tinha, né, essa mesa aqui, principalmente, agora tá o computador aqui. Deve ter passado aí uns... Putz, deve ter passado um tempo aí, deve ter passado uns 15 dias. Hoje é dia 16, deixa eu ver. 17 de outubro, tá? Ó, sente o cheiro, tá? Escuta o cheiro.
Escutou o cheiro de café? Esqueça. Bom, hoje é dia 17 de outubro, né? Tivemos algumas modificações, né? Algumas diferenças, né? Algumas alterações aqui e algumas atualizações, é isso o nome, é isso que eu queria lembrar. Tivemos algumas atualizações e eu vou falar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui algumas coisas que mudou e, bem, principalmente o que mudou foi o escritório, né? Agora a gente está realmente no escritório, a gente está trabalhando no escritório. Foi um rolê aqui para colocar a internet. Primeiro eu comprei qual que é o nome daquilo ali? Um repetidor para pegar a internet de casa, só que daí ficava ruim, porque eu também não só uso o computador para trabalhar, eu também jogo no computador, né, de vez em quando eu tô mais tranquilo, né, eu jogo no computador, e daí ficava uma bosta por causa do ping. E para trabalhar também tava ruim, né? Então eu tive que instalar a internet aqui em cima, a gente instalou a internet aqui em cima e lá embaixo também, só trocou na verdade o lugar, né? E eu aumentei também os megas pra gente trabalhar com a internet melhor, né? Melhor. E bom, tivemos essa alteração aqui, né? E a gente está usando agora o escritório para trabalhar aqui, né? Sobre os equipamentos, vocês já deviam saber, né? Eu já tinha mostrado para vocês sobre eu ter saído da empresa também. E bom, temos algumas atualizações aqui, tá? Fechamos com alguns clientes não espanhóis, tá? Eu, na verdade, fechei com uma parceria com um amigo meu que já trabalha com isso e que ele tem alguns clientes e a gente está num projeto junto aí, só que daí é em comissão, né? Então não é algo fixo. Quanto mais a gente vender, mais a gente ganha 1,5%, né? Cada um, 1,5% do resultado do cliente, tá? Então, basicamente aí, nos próximos meses a gente tem uma meta aí de vender no bruto 300 mil por mês, tá? Para daí fechar 3 mil e pouco para cada um, né? 3 mil, 4 mil para cada um, mais ou menos. Fechou? Bom, essa é a nova atualização. Sobre cliente espanhol, a gente ainda está com o cliente espanhol que a gente tinha fechado antes. Ontem, na verdade, a gente, entre aspas, fechou com um cliente na reunião, tá? A gente fechou 200 euros por 6 meses, tá? Foi um valor abaixo, porém, ok, né? Ok, da onde que a gente ia fechar 200 euros aqui no Brasil? Difícil, né? Difícil você fechar um valor de R$ 1.200, R$ 1.300 aí. Porém, esse cliente, quando eu mandei o contrato para ele, ele viu que a gente é uma empresa brasileira, ele teve, como que eu posso falar, né? Ele teve uma objeção porque a gente é brasileiro, e daí ele falou que ele tinha preferência por uma empresa espanhola. Tá? A gente mandou algumas quebras de objeção, vamos ver do que ele responde, se a gente segue com esse cliente. Se Deus quiser, a gente segue, se não, se a gente não, né? Se Deus não quiser, a gente não segue e a gente vai fechar com outro cliente, é isso. Estou até pensando em talvez abrir uma empresa espanhola, tem que pesquisar um pouco mais sobre. Porém, é isso daí. Deixa eu tomar meu café um pouquinho. Deixa eu ativar o modo anti-ruído aqui, né? Não sei se tá pegando muito ruído, se bem que não tá passando muita coisa pra fora aí, né? Não tem muito. A gente fica bem na avenida aqui, na verdade, por isso que fica muito barulho, mas eu acho que nesse momento não passou nenhum carro, nenhum caminhão aqui. Mas beleza, essas são as atualizações. Tem outra atualização aí bem legal, na verdade, né? Que era para ter acontecido, mas não ocorreu por um problema, né? Um cliente, na verdade, um franqueado da empresa em que eu trabalhava, ele quis seguir comigo. Eu fiz a oferta para ele, inclusive eu cobrei mais do que a empresa, a agência cobrava deles lá. E ela falou o seguinte: Victor, me dê um momento que eu vou ver aqui. Deu 30 minutos, ela me respondeu falando: Victor, já cancelei com eles, eu vou seguir com você, tá? Então, assim, é uma confiança gigantesca, tanto que quando eu entrei na empresa, né, esse cliente também entrou junto comigo, então por isso que a gente tem essa confiança gigante um no outro, né? Ela tem muita confiança em mim e porque eu administrava todos os procedimentos, né? Na verdade, do tráfego, todo o marketing, na verdade, no tráfego dela e a estratégia de marketing, eu que elaborei tudo, né? Então, por isso, né, que ela tem, e a gente sempre trata ela como se fosse um cliente meu mesmo, e por isso que quando eu saí, ela quis sair comigo, né? Igual eu falei, eu cobrei um valor um pouco a mais, até porque assim, eu ofereço o serviço exclusivo dela, que é um serviço de atendimento, que é a implementação do CRM, né? E quando virou, né, que eu fiz a implementação desse CRM, eu cobrei R$ 2.000 para fazer uma implementação para ela, certo? E depois eu ofereci um mês grátis de suporte, né? Então acabou esse suporte, daí eu falei para ela, olha, acabou esse suporte, e para continuar com esse suporte, a gente pode seguir com um valor mensal de R$ 500 por mês, tá? Porque tal, né? E daí eu falei para ela, não sei como que tá aí na empresa, não sei se eles estão entregando resultado, até porque eu que pegava a frente do marketing da empresa,
no caso, o marketing da sua empresa, né, da sua franquia, eu que fazia a elaboração da estratégia. E daí eu falei para ela, não sei como que tava, falei, eu não quero roubar o emprego de ninguém. Falei, realmente não quero roubar o emprego de ninguém. Se tiver bom, fica com eles, e tá tudo certo. Eu falei isso para ela e eu ofereci dar um valor de R$ 1.200 mensais para ela fechar esse serviço com a gente e eu fazendo tudo daí. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente faz o marketing inteiro, 360, o marketing. E beleza, falei para ela, deu 30 minutos, ela respondeu isso daí que eu falei para vocês, Victor, eu já fechei com eles lá, quer dizer, já encerrei com eles, eu vou fechar com você, beleza? Deu, isso era 10 horas da manhã, mais ou menos. Deu umas 1 da tarde, 2 horas da tarde, ela me mandou outra mensagem, Victor, cancela, porque a gente vai ter, eles seguraram a gente até dezembro com um contrato, tá? Então eles tinham um contrato, imaginei que deviam ter mesmo, tá? E ela falou que em dezembro a gente continua, a gente faz o acompanhamento daí com ela, a gente segue com ela, fechou? Claro, eu ofereço ainda, ela decidiu fechar comigo como que fala? O acompanhamento, né, do CRM, e eu ainda recebo dela, então ela ainda é um cliente meu, eu ainda faço as coisas para ela, etc e tudo mais. E ela falou que em dezembro a gente vai fechar, vamos ver se tudo der certo, né? Vamos ter esse cliente também. Igual eu falei, se Deus quiser, se ele não quiser, a gente vai fechar com outro cliente e é isso, tudo bem, não tem nenhum problema. E bom, essa daqui é a cara do novo escritório, né? Do escritório, no caso. Eu tenho que fazer algumas alterações aqui, tá muito feia ainda as coisas. Eu tenho que comprar algumas bancadinhas para deixar aqui, a gente tem que comprar, né? Um ventilador, na verdade estou usando um ventilador aqui, só que tem que comprar um ventilador também. Eu tenho que comprar mais um ou dois, na verdade tem que comprar 3 monitores, então 2 para esse e mais um para aquele ali, né, que é a minha esposa, na verdade minha namorada que trabalha aqui, né, a gente mora junto, mas a gente não é casado ainda, vamos ser, né. Porém é isso, né, tem que comprar algumas coisas. Tô pensando isso aqui já vai ser o encerramento, na verdade, do vídeo, né, vamos fechar mais um cliente e eu vou encerrar esse vídeo aqui, e eu quero fazer com vocês alguns vídeos a mais, então alguns vídeos indo pro mercado, né, a gente comprando as coisas no mercado, a gente em novembro vai ser a Black Friday, eu vou pro Paraguai, a gente vai pro Paraguai comprar essas coisas que eu tô falando pra vocês, vou fazer esses vídeos POV aí, né? Não sei se é POV, foda-se, tá ligado? Mas eu vou fazer esses vídeos, eu acho bem interessante fazer esses vídeos, eu vou mostrar também, vou continuar com esses vídeos aqui mostrando como que é a rotina, como que tá sendo e tudo mais, né? E bom, é isso, eu acho que essas são as atualizações que eu tinha para fazer para vocês. Não tem mais nada. Vamos ver se esse cliente a gente vai fechar. Se a gente fechar com ele amanhã ou semana que vem, eu faço esse vídeo a mais. Outra coisa que é interessante de eu falar, que eu estava até esquecendo, eu vou elaborar, né? A gente vai elaborar aqui um bot pelo WhatsApp. Na verdade, um bot, uma integração, né? Com o N8N, eu estou estudando um pouco mais sobre N8N, não tinha tanto conhecimento, peguei semana passada inteira para entender N8N, já fiz um bot de integração com resposta automática com WhatsApp, com inteligência artificial, muito bacana, e assim, cara, absurdo que dá pra gente fazer. Já desenvolvi na minha cabeça como eu vou fazer isso, porque a gente faz prospecção ativa, né? Só que a gente faz essa prospecção ativa mandando mensagem, tendo que ir lá na lista e pegar, etc, esperar um tempo depois, ir respondendo esse cliente. E o que eu pensei? Eu vou fazer uma integração onde ele já tira toda a lista de clientes que a gente tem, exporta para um Excel, desse de exportar para o Excel, ele vai mandar para uma outra automação que decide pelo WhatsApp, ele vai pegar daí o número do WhatsApp, ele vai pegar o nicho do cliente, da empresa, no caso, né? Vai pegar o nicho da empresa, o nome da empresa e vai mandar uma mensagem personalizada para a empresa, fecha não, né? Mas explicando nosso serviço e tudo mais, vai fazer todo o acompanhamento, se o cara perguntar. Se ele não perguntar, se ele não responder, vai fazer um follow-up, até 4 follow-ups. Então, vai ser ridículo, né? Vamos fazer. E eu vou deixar, acho que para cada 1 minuto fazer um disparo, 1 minuto e meio, 2 minutos, né? E só em tempo da Espanha, então no horário específico da Espanha. Se eles começam a atender, eu acho que é 3 horas da manhã, né? Seria às 8 da tarde, da manhã deles. As nossas 3 horas, ele vai começar a disparar às 3 horas, entendeu? Então vai ser bem bacana, eu vou fazer esse desenvolvimento aí, vou desenvolver isso daí, eu acho que vai dar muito certo. E volume é tudo, né? Volume é tudo. Se você aparecer se você fazer uma prospecção ativa para mais de 2.000 clientes, você acha que não vai vender para um, tá ligado? Então é isso, tá? Tem algumas alterações também para fazer, então vou subir anúncios agora, eu acho que somente sábado, somente final de semana, sexta, sábado, domingo e segunda, porque eu vejo que não tem muita pesquisa nesses dias de semana mesmo.
E eu vou também fazer com o Google, né, para pesquisas avançadas. Vamos ver como que vai funcionar isso daí. E eu vou atualizando vocês. Como eu falei, eu acredito que esse daqui já está encerrando o vídeo. Vou fazer só mais, vou fechar só mais um cliente para trazer para vocês, fazer o quanto que a gente vai faturar no próximo mês e nesse mês, né? Quanto que a gente faturou. E é isso, tá? Basicamente isso daí. E beleza, bora lá, bora pro próximo corte. Muito bom dia, muito bom dia. Como vocês estão? Eu acho que agora tá melhor o áudio, né? Porque da última vez eu tava com ele muito perto da minha querida boca, assim. E acabou que ficou muito estourado. Eu tive que fazer algumas modificações no áudio pela edição do vídeo, né? Porém, é isso, né? Vivendo e aprendendo. Temos atualizações sobre o caso A Nova Empresa, né? E atualizações interessantes. Como eu falei, acredito que esse daqui, esse em específico que você está assistindo agora, se você estiver assistindo até agora, né, nesse momento, porque esse vídeo deve ter pelo menos 1 hora de duração, eu acho. Não sei, vamos ver como que vai ficar. Porém, é isso. Acho que esse daqui é o último corte, né? Eu não vou levar até o final do ano isso daqui, até porque tem muito, tem muito conteúdo aqui. Na verdade, eu gravei, né, quase 1 hora, como eu tô falando para vocês, e é muito conteúdo realmente, né? Então vai ficar um vídeo de 3 horas se eu continuar. E bom, o que eu queria era trazer aqui mostrar para vocês que sim, você consegue criar uma empresa do zero e que você consegue começar a viver somente do marketing digital, somente do digital. E bom, esse daqui foi um caso, né, que eu e a minha namorada a gente fez, né, e que a gente está levando a sério e que a gente está construindo juntos e que a gente já está, né, vivendo disso, né? Não era a ideia começar a viver disso por enquanto. Na verdade, a ideia era eu sair do serviço em novembro, porém, como eu falei, como vocês acompanharam, eu saí do serviço antes, né? Porém, tudo está correndo muito bem. Como eu falei, a gente já está vivendo somente disso, então, beleza. Temos algumas atualizações para fazer. Só deixa eu tomar meu café. Bom, hoje é dia 22, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Hoje é dia 22/10, então 22 de outubro, né? Quase novembro, quase black. E bom, temos atualizações. Como eu falei para vocês no último corte, a gente tinha acabado de conversar com um cliente que ele falou que iria fechar com a gente. Porém, esse mesmo cliente, esse lead que ele falou que ia fechar com a gente terminou a conversa com ele hoje e ele falou que não vai seguir porque a gente é uma empresa brasileira e ele quer uma empresa espanhola, tá? Então, é uma objeção que a gente tentou quebrar, a gente fez de tudo para quebrar, oferecemos, né? A gente ofereceu condições especiais também, a gente tinha fechado 6 meses, porém, eu até falei pra gente fechar 3 e mesmo assim ele não quis. Mas ok, acontece, né? A gente sabe que vai ter essas coisas, essas divergências, e tranquilo, tá tudo bem. Porém, depois desse cliente, desse lead, acabou chegando outro lead no nosso funil. E esse lead acabou fechando com a gente de forma bem rápida, na verdade. É, de começo eu queria oferecer para ele um serviço, o serviço completo, só que num valor mensal fixo de 300 euros mais ou menos, que é a média que a gente está cobrando. Porém, ele tinha 2 projetos. Um desses projetos eu falei de fazer uma comissão, e daí nisso ele falou de fazer a comissão em tudo. Beleza, estudei, a gente falou daí que a gente oferecia o serviço 360 de marketing, né? Serviço completo, então, e em que a gente consegue pegar de ponta a ponta o marketing dessa empresa e daí assim gerar mais resultados, né? E isso é uma forma melhor da gente gerar resultados. Eu falei, não, beleza, só que eu quero 30% de comissão. Ele tinha oferecido de 20% a 25% e eu falei que não, eu queria 30%, a gente vai fechar 6 meses. E ele fechou 6 meses com 30% de comissão. Perfeito, tá? É um estúdio de tatuagens em que tem tatuagens que ele pode cobrar até 600 euros. Então, se a gente fechar ali pelo menos 4 a 5 tatuagens, né, pelos anúncios por mês, a gente pode chegar aí num valor bacana de faturamento bruto de 1.000 euros, 1.200 euros e por aí vai, tá? Então, é bem interessante, né? E claro, né, mais para frente, talvez desses 6 meses, a gente está fazendo ele vender 5, 7, 8 mil euros somente com anúncios.
E isso é maravilhoso pra gente, porque a gente vai ganhar uma comissão de 30% em cima disso, né? E que seria bem mais do que se a gente fechasse 300 euros, 350 euros, 400 euros, entende? Então é um negócio aí que a gente vai pegar com bastante firme, né, para ele, para a gente conseguir gerar resultado e para a gente também né, conseguir ter resultados para a gente também em cima disso, né? E é perfeito porque a gente pega o sistema ponta a ponta desse cliente, tá? Bom, então a gente vai fechar esse vídeo aqui com 4 projetos, se eu não me engano, tá? Então a gente está fazendo 4 serviços para 4 clientes diferentes, ok? Primeiro serviço, um cliente espanhol que nos pagam 350 euros por mês num período de 4 meses. O último mês se encerra em janeiro, tá? Depois desse último mês encerrado em janeiro, a gente vai ofertar um valor maior, mas primeiro a gente tem que oferecer mais resultados, né? Então a gente está pensando em fechar um valor de 500 euros por mês e vamos ver se vai dar certo depois disso, tá? Depois dele, a gente tem 2 clientes, né? Na verdade, um cliente brasileiro e uma parceria com um amigo nosso, né? Esse cliente brasileiro tem um valor de R$ 400 por mês, né? É um valor baixo. Porém, em dezembro ela falou que vai fechar, como eu tinha falado no último corte para vocês, o serviço mensal com a gente. Né? E daí um serviço mensal que a gente vai cobrar porcentagem daí em cima do valor bruto que eles vendem, ok? Ok, depois disso também a gente tem essa parceria. Calma aí que tá passando um ônibus aqui na frente. Essa parceria com esse amigo nosso que também oferece serviços e também porcentagem. Então a gente recebe 1,5% do valor bruto que esse cliente vende. Tá? E a gente também tem esse novo cliente que eu falei para vocês que a gente fechou. E a gente pegou 30%. Tem outro ano se passando, peraí. A gente pegou 30% do que ele vai vender, né, pelos anúncios online, e a gente vai rastrear tudo isso da melhor forma possível. Ok, eu acho que é isso, né? Então, não sei, deve estar variando aí em torno, né, um próximo mês aí da gente fechar uma média de talvez 6 mil, 6 mil reais bruto, bruto, né? 6 mil reais faturados por mês, tá? Claro que a gente segue com os anúncios, claro que a gente segue com a captação de leads. Então, conforme mais tempo, né, mais anúncios vão se fechando aí, mais clientes vão se fechando. E tá tudo certo, né? Eu ainda tenho que desenvolver aquele bot que eu falei para vocês no começo, que vai nos ajudar muito também. E bem, eu acredito que seja isso, né? A gente tem aí tempo de projeto de uns 2 meses mais ou menos, e com esse faturamento aí que vocês estão vendo, que eu estou falando para vocês, que eu acho que é o tanto que a gente vai pegar, a gente vai conseguir fazer no próximo mês aí. Claro, né? É algo em que a gente tem expectativas, porque não é algo certo, né? Porque a gente tem os clientes que nos rendem, né? Que é por porcentagem. Mas é basicamente isso daí, né? Esse vídeo, então, agora sim vai ficando por aqui. Como eu falei para vocês, eu tenho interesse de fazer novos vídeos, fazer vídeo de rotina, etc. Então acompanha aí. E é claro que eu vou ir atualizando vocês aí dos nossos projetos, dos nossos novos projetos também que a gente tem, né? De outros projetos que a gente tem também. Então eu vou ir atualizando vocês aí. E, bom, esse vídeo se encerra aqui, né? Esse é o escritório do jeito que ele tá agora. E bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acompanhou até aqui, por favor, deixe seu like, né? Comenta aí, se inscreve no canal se você acha que esse vídeo que vai trazer algum benefício para você, né? Nossa, até agora que eu fui ver, que eu acabei esquecendo de eu coloquei aqui as duas softbox, eu esqueci de ligar elas, mas beleza, tá legal aí. Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se você acha que esse vídeo fez sentido para você. E, bem, acompanhe os próximos vídeos também. Tá? Valeu, falou!